Por anos, homem sofre pela perda da mulher amada. Porém, ao caminhar pela rua, ele vê uma jovem mulher usando o colar de sua falecida amada. O colar lhe traz lembranças dolorosas do passado, e isso o deixa extremamente irritado, pois ele estava perdido há mais de 18 anos. Mas a pergunta que não quer calar: o que aquela jovem estava fazendo com o colar de sua falecida amada? Hector será consumido por sentimentos ruins, e caso não se controle, ele poderá perder tudo o que um dia desejou construir. O mistério do colar mostrará algo que ele jamais pensou acontecer. Não se esqueça de curtir, comentar e seguir nosso canal para mais histórias fantásticas. Hector sempre fora um homem fechado, assombrado por uma tristeza profunda desde que sua noiva, Helena, falecera 18 anos atrás. Naquela manhã ensolarada, nem o brilho do sol conseguia atenuar o peso que lhe comprimia o peito. Ele chegou ao luxuoso edifício de sua empresa imobiliária, no centro da cidade, sentindo que a vida não passava de um borrão cinzento. Seu olhar, frio como o mármore, refletia o amargor que nutria desde o suposto enterro de Helena, quando ele selara seu coração e deixara de acreditar na bondade do mundo. Para quem observava de fora, Hector tinha tudo o que alguém poderia desejar: prestígio, dinheiro e uma carreira de sucesso. Aos olhos de todos, era um empresário notável, dono de vários prédios e imóveis que lhe rendiam lucros astronômicos. Entretanto, aqueles que trabalhavam perto dele temiam seu temperamento duro e sua falta de empatia. Ele raramente sorria. Quando o fazia, era um sorriso de desprezo ou impaciência que gelava a alma de qualquer funcionário. A reputação de magnata tirano circulava pelos corredores da empresa e reverberava nas conversas de bastidores em toda a região. Alguns diziam que ele odiava datas comemorativas. Outros contavam que ele nunca elogiava ninguém, nem mesmo por trabalho bem feito. Fosse como fosse, Hector sustentava a fama de homem intratável. Naquele dia, enquanto estacionava seu carro de luxo na vaga privativa, o sol tocava a lataria reluzente, mas nada iluminava o turbilhão de pensamentos sombrios que povoavam sua cabeça. Ele desceu do automóvel e deu breves instruções a um dos seguranças que se aproximou para receber as chaves. "Confira o tanque e deixe pronto para quando eu sair", ordenou sem sequer olhar para o homem. "Sim, senhor Hector", respondeu o segurança com certa relutância na voz. Hector não se importava com as expressões dos outros. Vivia mergulhado em lembranças dolorosas. As últimas noites tinham sido ainda piores do que de costume. Ele sonhava com Helena, lembrava-se do sorriso suave dela e de como ela sempre falava do futuro que planejavam juntos. E ao acordar, sentia a cama vazia e uma pontada no peito que o fazia desejar nunca ter aberto os olhos. Precisava focar no trabalho para não enlouquecer. Caminhando rumo à entrada do prédio, Hector tentava ignorar qualquer detalhe que não fosse o seu próximo compromisso. Era mestre em bloquear o que julgava supérfluo, mas naquela manhã algo atravessou sua bolha de indiferença. Uma jovem que parecia ter pouco mais de 20 anos estava em frente ao edifício vendendo flores. Ele logo notou o contraste. A garota, de vestido branco simples, destoava completamente das pessoas apressadas e bem vestidas que circulavam por ali. Executivos de terno, salto alto, gravatas bem passadas. Ao contrário de todo mundo, que mantinha expressões fechadas e objetivos claros, ela segurava uma cesta repleta de rosas vermelhas, oferecendo um sorriso acolhedor a cada um que passava. No primeiro instante, Hector apenas a ignorou. Entretanto, nos dias seguintes, percebeu que a vendedora de flores continuava no mesmo lugar, sempre tão gentil e persistente. Cedo ou tarde, as pessoas acabariam reconhecendo-a, mas ninguém se aproximava para comprar. Ela tentava demonstrar alegria, como se quisesse alegrar os passantes, mas quase ninguém respondia. Aquela cena passou a incomodá-lo mais do que gostaria de admitir. Havia uma pontada de nostalgia que o corroía. Ver alguém tão jovem e otimista o fazia lembrar de um Hector antigo, um Hector que existira antes da suposta morte de Helena. Certa manhã, ao atravessar a calçada para entrar no prédio, Hector sentiu um toque delicado em seu ombro. Virou-se num rompante,
Não gostava que o tocassem sem aviso. Desculpe, senhor, disse a jovem com a voz doce. Gostaria de comprar uma rosa? Talvez seja um presente para alguém especial. Hector analisou a moça por alguns segundos. Ela tinha os cabelos escuros presos num coque simples e olhos tão luminosos quanto a manhã ensolarada. Parecia realmente acreditar que poderia fazer o dia de alguém mais feliz. Ele apertou os lábios, deixando transparecer o aborrecimento. A única pessoa especial que já amei, soltou, sem filtrar as palavras. Está enterrada há 18 anos. A jovem, que se chamava Beatriz, mas cujo nome ele ainda não conhecia, recuou um passo, surpresa pela aspereza na voz dele. Viu uma sombra de dor atravessar os olhos do homem. Sinto muito, respondeu fazendo uma expressão solidária. Mas acredito que o amor é algo que vai além do tempo. Se ainda há afeto em seu coração, talvez uma oração ou um simples gesto de lembrança. Chega, interrompeu Hector, revirando os olhos. Não tenho paciência para sentimentalismo barato. Beatriz respirou fundo, tentando manter a calma. Não imaginava que ele reagiria daquela forma tão dura, mas não se deixaria abater facilmente. Entendo. Só pensei que, às vezes, um pequeno símbolo, ela ergueu a rosa para exemplificar, pode nos lembrar de algo bom. Ele franziu a testa. De certa forma, aquelas palavras tocavam num ponto sensível, pois guardava lembranças de Helena que não compartilhava com ninguém. Ainda assim, seu orgulho falou mais alto. Você atrapalha meus funcionários. Fica aí, parada na frente do prédio, e eles se sentem incomodados. Ninguém aqui quer suas flores, menina. Procure outro lugar. Hector elevou o tom de voz para que as pessoas em volta ouvissem. Sua intenção era deixar claro que ele não tolerava invasões de espaço. Beatriz, ferida, engoliu em seco. Precisava vender as rosas para pagar o tratamento de seu pai doente, mas não queria criar problemas. Com a voz ligeiramente trêmula, tentou acalmar a situação. Perdão, senhor. Eu não quis incomodar, juro. Vou procurar outro ponto para vender minhas flores. Abaixando-se para recolher a cesta, a alça de seu vestido escorregou um pouco, revelando um colar delicado, entalhado em ouro, com um pequeno diamante na ponta. Hector imediatamente parou de respirar. Por um instante, seu rosto se congelou. Seus olhos se fixaram naquela joia com intensidade quase doentia. Ele reconhecia cada milímetro daquele colar. Era inconfundível. Hector e seu avô haviam trabalhado juntos para criá-lo, anos atrás, a fim de oferecê-lo a Helena. Aquela peça era única, feita com uma pedra que o avô de Hector havia garimpado pessoalmente. Não havia como existir um segundo exemplar. De repente, uma fúria irracional o dominou. O peito pareceu apertar como se uma corrente elétrica passasse por todo o seu corpo. Sem medir palavras, ele gritou: "Onde você pegou isso, sua ladra?" Passantes se viraram curiosos e chocados com a cena. Beatriz levou um susto e deixou a cesta cair, espalhando rosas pelo chão. Ainda não entendia o que estava acontecendo, mas o medo a impediu de reagir prontamente. Hector, sem pensar duas vezes, avançou e agarrou o colar com violência, puxando-o do pescoço da jovem. A corrente se partiu, machucando a pele dela e deixando marcas avermelhadas. Indignada e assustada, Beatriz levou a mão ao pescoço, sentindo dor e humilhação. "Moço, por favor, o que está fazendo?" Ela começou a chorar, sem compreender por que aquele homem estava a tratando de forma tão brutal. Nesse instante, um policial que circulava pela região percebeu o tumulto e veio correndo separar os dois. "O que está acontecendo aqui?" perguntou o oficial, colocando o braço entre Hector e Beatriz para evitar mais agressões. Hector, ofegante, erguia o colar na mão fechada. Seu rosto se contorcia numa expressão de ódio e confusão. "Esse objeto é meu", bradou. "Foi roubado há muitos anos, e agora encontro essa farsante usando-o como se fosse dela." Beatriz, desnorteada, tentava falar, mas as palavras não saíam. Lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto as pessoas ao redor cochichavam, umas indignadas com Hector, outras sem saber de que lado ficar. O policial segurou o braço dela de forma mais suave, afastando-a.
Senhora, a senhora pegou o colar dele? Quis saber, procurando ser imparcial. Não, gaguejou Beatriz na tentativa de se defender. Esse colar é da minha família. Ela não conseguiu terminar a frase, tomada pelo choro. Hector sequer ouvia as lamúrias da jovem. Os batimentos de seu coração estavam acelerados, o olhar cravado no colar como se fosse um tesouro perdido. O oficial, sem compreender toda a história, pediu que as pessoas se dispersassem. Com delicadeza conduziu Beatriz para longe, dizendo que era melhor resolver aquilo em outro lugar. Ela seguiu, sem olhar para trás, pois sentia medo de que Hector fizesse algo pior. Por um breve segundo, Hector ficou parado, cercado pelas rosas que haviam caído no chão. Algumas pétalas estavam amassadas e o aroma floral se misturava ao cheiro de poluição e estresse urbano. Ele respirava pesado, apertando o colar contra o peito, como se temesse perdê-lo novamente. A multidão se dispersou aos poucos, mas algumas pessoas ainda mantinham o olhar fixo em Hector, julgando o que havia acontecido. 2 funcionários de sua empresa trocaram murmúrios. Você viu isso? Meu Deus, ele ficou louco, cochichou a recepcionista. Ele sempre foi tenso, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto, comentou o outro com o senho franzido. Hector não se importou com os rumores. Tomado pela adrenalina, virou-se abruptamente e entrou no edifício. Passou reto pela recepção, ignorando cumprimentos forçados e expressões de reprovação. Seguiu direto para o elevador privativo, sem pronunciar uma única palavra. Quando chegou ao andar de sua sala, bateu a porta com força, fazendo os vidros da divisória tremerem. A secretária, que estava prestes a perguntar se ele precisava de algo, preferiu não o importunar. Todo mundo ali aprendera a temer seu mau humor. Hector, por sua vez, atravessou o corredor e entrou em seu amplo escritório. Lá dentro estava tudo impecavelmente organizado. Móveis escuros de madeira maciça, janelas panorâmicas com vista para a cidade, prateleiras com troféus de empreendedor do ano. A frieza do ambiente era quase tão grande quanto a do próprio dono. Ele trancou a porta, soltou o paletó sobre uma cadeira e respirou fundo. As mãos tremiam. Hector olhou para o colar sobre a própria palma. A joia que não via desde a noite em que recebera a notícia da morte de Helena. Era como se o tempo tivesse dado uma volta macabra para colocá-lo novamente diante do objeto que simbolizava todo o amor e toda a tragédia que marcou sua vida. Caminhou até a enorme mesa de vidro e pousou o colar com cuidado, tentando certificar-se de que não fosse sumir. Encostou as pontas dos dedos na correntinha partida, lembrando-se de cada entalhe que fizera ao lado de seu avô. A pedra preciosa, embora pequena, reluzia com a mesma intensidade de quase 2 décadas atrás. Ele engoliu em seco, sentindo o estômago revirar. Isto não pode estar acontecendo, murmurou para si mesmo. Será que foi mesmo roubado? Como essa jovem o conseguiu? A mente de Hector viajou no passado, direto para o dia em que Helena disse sim ao seu pedido de casamento. Ele recordou o sorriso dela ao receber o colar, a forma como seus olhos brilhavam de emoção. Também se lembrou do trabalho duro que teve para projetar cada detalhe, como se quisesse perpetuar o amor dos dois em ouro e diamante. Ao evocar essas memórias, percebeu algo úmido em seu rosto. Não, sussurrou confuso. Levou as mãos à altura dos olhos, sentindo uma quentura que não experimentava fazia tempo. Quando passou os dedos pelos olhos, percebeu que estava chorando, algo que não fazia desde o suposto funeral de sua amada. Sentado em sua poltrona, Hector deixou as lembranças o inundarem. Há 18 anos, ele não era esse homem gélido. Tinha 20 anos e ajudava o avô na pequena oficina de joias da família. Trabalhar com metais preciosos e pedras era quase uma arte para Hector, que dedicava horas lapidando detalhes em cada peça. Foi assim que criou o colar para Helena, uma lembrança do amor imenso que sentia por ela. Naquele tempo, ele enxergava possibilidades em cada fragmento de ouro, acreditando que cada lapidação poderia trazer mais beleza ao mundo. O avô sempre lhe dissera: faça tudo com o coração, meu neto, e sua arte tocará as pessoas de modo único.
E era assim que Hector trabalhava, com paixão e perfeccionismo. Sempre que terminava um colar ou um anel, tinha o hábito de mirar a peça contra a luz, como quem busca reflexos de esperança. Helena, com 18 anos na época, trabalhava como doméstica para um homem rico chamado Rodrigo. Embora soubesse que não era o emprego dos sonhos, ela precisava do dinheiro e enfrentava a rotina pesada na mansão. Sempre que podia, encontrava-se com Hector para falar do futuro. Eles riam, faziam planos e nunca se cansavam de trocar carinhos. Ela adorava chegar à oficina no fim da tarde, quando o sol deixava o ambiente envolto em uma claridade suave. Helena sentava-se em um banquinho de madeira, contemplando Hector lapidar as joias, enquanto falava sobre o sonho de se casarem, terem filhos e viverem em uma casa pequena, porém acolhedora. Em voz baixa, ela sempre dizia: "Quando você fica concentrado assim, parece que o tempo para." Hector, ainda sem tirar os olhos da pedra preciosa, respondia: "O tempo só vale a pena quando estou ao seu lado, Helena." Quando ele a presenteou com o colar, Helena se emocionou de tal forma que Hector, naquele impulso de felicidade, acabou pedindo-a em casamento. Ela aceitou, radiante. A entrega do colar aconteceu num fim de semana, depois de muito esforço do jovem artesão para unir ouro e diamante numa peça única. O avô de Hector tivera o cuidado de selecionar a pedra mais clara e brilhante que encontrara em sua jornada como garimpeiro. Naquele dia, Hector levou Helena a um pomar cheio de macieiras, onde a luz dourada do entardecer os envolvia. "Eu sei que este presente não é só um adereço", disse Helena ao receber o colar. "Ele carrega um pedaço do seu coração, não é?" "Carrega, sim, e espero que também possa carregar o seu", respondeu Hector, já de joelhos, retirando do bolso uma pequena caixinha. "Helena, você se casaria comigo?" Ela mal conseguiu pronunciar sim, pois as lágrimas brotaram, enchendo seus olhos de uma felicidade incontida. O beijo que se seguiu foi testemunha de um momento perfeito, em que dois corações se uniram com a certeza de que viveriam uma linda história. Infelizmente, aquele clima de felicidade começou a ruir quando Helena passou a demonstrar receio de algo que acontecia na casa de Rodrigo. Ela mencionou perseguições e olhares invasivos, mas evitava entrar em detalhes. Até que, pouco antes do Natal, sumiu sem deixar vestígio. Hector a procurou por toda parte, ligou inúmeras vezes e chegou a ir à casa do patrão, mas ninguém sabia dela. Alguns dias depois, recebeu a pior notícia de sua vida. Um policial bateu à sua porta dizendo que Helena morrera em um acidente de carro, junto com Rodrigo. A tragédia fora tão severa que os corpos ficaram irreconhecíveis, resultando em um caixão fechado. "Senhor Hector", dissera ao policial, ao ver o jovem atendendo com o olhar assustado. "Preciso que se mantenha calmo. Temo que trago más notícias." Hector sentiu o corpo inteiro congelar. Segundos depois, o oficial contou sobre o acidente em que supostamente Helena e Rodrigo perderam a vida. Nenhuma possibilidade de reconhecer os corpos, nenhuma esperança de vê-la novamente. Era como receber uma sentença de solidão eterna. Como assim?" gaguejou Hector. "Ela não podia ter simplesmente ido embora. Precisamos confirmar, rever, ter certeza." "Sinto muito, senhor", repetiu o policial, sem conseguir encarar os olhos úmidos de Hector. O velório foi breve, sem cerimônia. Hector mal se despediu, pois era impossível compreender que o corpo fechado naquele caixão fosse mesmo Helena. Ainda assim, ele não teve forças para contestar ou correr atrás de investigações mais profundas. Enterrou aquela que amava sem olhar seu rosto uma última vez e, junto a ela, enterrou também a alegria que sempre carregara. Hector sentiu o mundo desabar, enterrou Helena sem poder vê-la pela última vez e, junto ao corpo que ele acreditava ser dela, sepultou toda a bondade que lhe restava. Tornou-se um homem cheio de mágoas, passivo de rancor. Embora o avô tentasse consolá-lo, insistindo que não deixasse a dor o consumir, Hector se mudou de cidade, vendeu a oficina e investiu tudo no ramo imobiliário. Ambicioso e obsessivo, ergueu um império financeiro,
para encobrir o vazio que dominava seu coração. Quando o avô faleceu, Hector, já frio e endurecido, não quis manter a pequena oficina de joias. Despediu-se do local que fora refúgio de sonhos, transformando-o em simples lucro. Comprou prédios, construiu torres empresariais e passou a usar o sucesso para se esquecer dos próprios sentimentos. Seu único objetivo parecia ser enriquecer cada vez mais, como se o dinheiro pudesse preencher o buraco deixado pela ausência de Helena. Agora, quase 2 décadas depois, o colar que desaparecera com Helena estava ali, em suas mãos, recuperado de maneira brutal ao arrancá-lo do pescoço de uma jovem desconhecida. Hector ficou perturbado e passou as semanas seguintes em busca dela. Nenhum sinal. Desconfiado de que talvez ela estivesse presa, foi à delegacia. O mesmo policial que apartara a briga informou que a tinha apenas conduzido para longe. Sem queixa formal, nada mais foi feito. Hector então percebeu o quanto fora estúpido ao agir daquela forma. Como a moça conseguira aquele colar? Precisava ouvi-la, mas não tinha nenhuma pista de onde encontrá-la. Durante noites seguidas, ele revirou o objeto nas mãos, questionando o destino. O que aquele colar significava agora? Seria possível que Helena tivesse sobrevivido? Ou, quem sabe, ele vivera uma mentira esse tempo todo? A incerteza corroía sua mente e não deixava espaço para trabalhar direito. Vez ou outra, discutia com funcionários por razões banais, tomando decisões impulsivas. Sua secretária chegou a perguntar: "Senhor Hector, está tudo bem? Tem alguma coisa em que eu possa ajudar?" Ele, com o olhar vago, apenas respondia: "Ninguém pode me ajudar agora, Paula, ninguém." Um mês mais tarde, Hector notou flores semelhantes às que a jovem vendia sobre a mesa de sua secretária. "Onde conseguiu esse arranjo?" perguntou. A funcionária contou que comprava as rosas de uma moça que agora vendia em outro bairro, pois precisava ajudar o pai doente. Hector pediu o endereço e foi imediatamente para lá. Não bastou nem 1 hora para que ele dirigisse até o local. As ruas eram mais simples, sem arranha-céus ou grandes executivos. Numa calçada estreita, rodeada de lojas modestas, ele a encontrou. Beatriz, a mesma jovem que outrora tentara vender flores em frente à sua empresa. Ao vê-lo, ela ficou pálida, o coração disparou. Tentou fingir que não o reconhecia, mas era impossível. "Espere", chamou Hector, erguendo a mão. "Não fuja, por favor." Beatriz endireitou a postura com medo. "O que quer de mim agora?" perguntou, visivelmente abalada. "Veio me humilhar outra vez?" Hector abaixou a cabeça, tentando mostrar arrependimento. "Me desculpe pelo que fiz. Fui estúpido. Mas preciso de respostas. Aquele colar, como conseguiu?" Encontrou Beatriz oferecendo as mesmas rosas na calçada. Ao vê-lo, ela empalideceu, tentando evitar contato. Contudo, Hector, dominado pelo remorso, pediu desculpas, implorando que ela esclarecesse de onde surgira o colar. "Só me diga", insistiu Hector, percebendo que a jovem hesitava. "Não se preocupe com dinheiro. Se quiser, eu pago pelo que tiver que pagar. Mas explique." Beatriz olhou ao redor insegura. Viu poucas pessoas passando, distraídas com seus afazeres. Sentiu-se sem saída. Apertando a alça da cesta, respirou fundo e contou: "Aquele colar pertencia à minha mãe falecida. Meu pai o guardava como uma relíquia. Um dia ele me disse que a joia valia muito, mas eu nem pretendia vender. Era mais um símbolo, uma herança. Então, usei por ser a única lembrança que tenho da minha mãe." A menção à mãe falecida fez Hector franzir a testa. "Sua mãe, quem era ela?" perguntou, quase sem ar. No início, Beatriz se recusava a conversar, porém, temendo que ele criasse mais problemas ou até oferecesse dinheiro em troca de explicações, ela admitiu. Aquele colar pertencia à mãe falecida e fora entregue a ela pelo próprio pai, chamado Rodrigo, que agora estava gravemente doente. Hector sentiu o coração disparar ao ouvir o nome do pai. "Rodrigo? Não pode ser. Esse homem, ele não deveria estar morto?" Beatriz ergueu o olhar sem entender as razões daquele espanto. "Ele está muito doente, na verdade. Por isso preciso vender flores. Ajudo a comprar remédios caros." Hector quase não acreditou no que ouvia. Rodrigo? O mesmo homem supostamente morto naquele acidente junto com Helena?
Tudo parecia incoerente. Por que esse sujeito ainda vivia e tinha o colar que ele, Hector, criara para sua noiva? O silêncio pairou entre eles, pesado como chumbo. Hector piscava várias vezes, tentando organizar a avalanche de pensamentos. Seria possível que toda a história do acidente fora uma mentira? E se Helena também estivesse viva? Ou se algo muito mais sombrio tivesse acontecido? Ele precisava descobrir a verdade. Olhou para Beatriz, que ainda mantinha o semblante assustado, e com a voz trêmula falou: "Escute, eu juro que não quero mais brigar, mas preciso encontrar esse tal Rodrigo. Preciso entender por que ele tem o colar que fiz para alguém que amei mais do que tudo." Beatriz hesitou, mas ao ver a sinceridade no olhar dele, resolveu ceder. "Meu pai mora comigo, mas está acamado. Se quiser conversar, terá que ir à nossa casa." E assim, movido pelo desejo de desvendar segredos enterrados quase 2 décadas atrás, Hector seguiu Beatriz para enfrentar seu passado e, quem sabe, reencontrar rastros de um amor que acreditava perdido para sempre. Desesperado para entender o que ocorrera, Hector prometeu a Beatriz que devolveria o colar se pudesse levar pessoalmente a joia para o pai dela. Na verdade, ele mentia a si mesmo. Não planejava entregar nada, mas precisava encarar Rodrigo e arrancar a verdade. Cada segundo que passava sem respostas era um tormento. Em seu íntimo, Hector sabia que só conseguiria paz se confrontasse o homem que, ao que tudo indicava, ficara à sombra de sua vida por quase 2 décadas. Beatriz, embora desconfiada, aceitou. Precisava muito do dinheiro para custear os remédios do pai, e além disso, a lembrança do empurrão que Hector lhe dera ao arrancar o colar ainda estava fresca em sua pele. Ela não queria repetir aquele episódio de violência. Assim, com a voz baixa, a moça o convidou a seguir para sua casa, deixando claro que não esperava brigas ou tumultos. Hector concordou. Mal podia imaginar o turbilhão de sentimentos que o aguardava. Os dois saíram do bairro comercial e foram em direção a uma região mais simples da cidade. O carro de Hector, de alto luxo, destoava das ruas estreitas e calçadas irregulares. Em silêncio, ele dirigia, enquanto Beatriz, ao seu lado, indicava o caminho abraçada à cesta de flores quase vazia. A tensão no ar era palpável, mas Hector tentou disfarçar. "Fica longe daqui?" perguntou sem olhar para a jovem. "Uns 20 minutos desse ponto", respondeu Beatriz com os olhos fitos na janela. "Por favor, Sr. Hector, quando chegarmos, tente se manter calmo." Ele apertou os lábios, lembrando-se de todos os anos em que se sentira traído pela vida, sem imaginar que a verdadeira traição poderia ter sido orquestrada por Rodrigo. Não prometeu nada, mas fez um aceno breve, como quem confirma que ouviu o pedido. Enfim, chegaram a uma casa simples, com pintura descascada nas paredes e um portão de ferro um pouco enferrujado. Ao entrar, Hector notou a pequena sala transformada em quarto improvisado. Ali estava Rodrigo irreconhecível, um homem velho, acamado, conectado a aparelhos de oxigênio e cercado por frascos de remédio em cima de uma mesa de cabeceira. Ao escutar o barulho de passos, Rodrigo mexeu a cabeça com dificuldade. Seus olhos fundos e cansados se arregalaram ao reconhecer a figura séria e imponente de Hector. "Pai", começou Beatriz baixinho, "este é o homem de quem falei." Rodrigo não respondeu de imediato. Um arfar saiu de sua boca e ele tentou endireitar o corpo, apoiando-se nas almofadas. Hector, por sua vez, sentiu o sangue ferver. Queria explodir em acusações. "Você", rugiu Hector, aproximando-se da cama com passos duros. "É você o responsável pelo inferno que vivi." A fúria tomou conta de Hector. Sem pensar 2 vezes, ele avançou contra Rodrigo, agarrando-o pelo colarinho do pijama hospitalar. O homem doente tossiu, aterrorizado, tentando recuperar o fôlego que o oxigênio não conseguia fornecer-lhe com rapidez suficiente. "Seu desgraçado", esbravejou Hector, a voz tremendo de raiva. "Você destruiu minha vida, roubou a Helena de mim, e ainda teve a ousadia de aparecer vivo todos esses anos?" Beatriz se meteu no meio, tentando defender o pai. "Pare. Ele está doente, não vê? Você vai matá-lo." Hector não parecia ouvir. Seus olhos brilhavam em fúria.
Entretanto, a presença de Beatriz, que se agarrava a seu braço para contê-lo, o fez hesitar. Ele não queria machucá-la e, por um breve instante, lembrou-se de como a havia maltratado ao arrancar o colar. As mãos de Héctor afrouxaram, ainda que a raiva queimasse em seu peito. Rodrigo, ofegante, tossiu mais uma vez, quase derrubando a máscara de oxigênio. A briga só parou de fato quando Rodrigo, numa voz fraca, mas decidida, pediu que a filha o deixasse contar a história. Beatriz, mesmo tremendo de nervoso, soltou o braço de Héctor e recuou. Héctor deu um passo para trás, respirando com dificuldade. Ele encarava Rodrigo como quem encara um fantasma. O velho, após recuperar um pouco do fôlego, fez sinal para que se sentassem. "Vou lhe contar tudo", começou Rodrigo, a voz rouca. "Mas não posso prometer que vai gostar do que vai ouvir." Héctor cruzou os braços sem se sentar. Beatriz ficou próxima à porta, pronta para intervir caso a situação saísse de controle. Com a respiração frágil, Rodrigo passou a relatar cada detalhe sombrio. Confessou que jamais morrera no acidente, pois, na verdade, não houve acidente real. Toda a tragédia fora forjada. Subornos e corrupção garantiram que policiais batessem à porta de Héctor para anunciar a suposta morte de Helena e Rodrigo. Obcecado pela beleza e doçura de Helena, ele a mantivera em cativeiro por meses, impedindo-a de pedir ajuda. Naquela época, Helena tentara várias vezes escapar, mas Rodrigo usava seu poder financeiro e influências para abafar qualquer pista. Enquanto o velho falava, Héctor sentia o estômago embrulhar. Era como se cada palavra fosse uma bofetada em sua alma. Ele se lembrava de, em determinada época, ter recebido boatos contraditórios sobre o acidente. No entanto, o desespero e a dor o consumiram de tal forma que ele nunca investigara a fundo. A voz de Rodrigo prosseguiu. Eu a amava, Héctor. De uma maneira doentia, eu sei." Ele tossiu, limpando a garganta. "Quando descobri que ela estava grávida, entrei em pânico. Achei que se ela fugisse para reencontrar você, tudo estaria perdido para mim. Então, tomei a pior decisão da minha vida. Eu sequestrei a criança." Beatriz levou as mãos à boca, incrédula. Naquele instante, ela descobriu que fora criada por um homem que não era seu pai biológico. Sempre acreditara que sua mãe morrera de uma doença grave quando ela ainda era muito pequena, pois era essa a versão que Rodrigo contava. Nunca passara pela cabeça de Beatriz que houvesse algo macabro por trás de sua história familiar. Não, murmurou Beatriz com a voz embargada. "Você mentiu para mim, pai?" Rodrigo abaixou a cabeça sem coragem de encará-la. "Eu me arrependo todos os dias, minha filha. Não há noite em que eu durma sem ver o rosto de Helena me assombrando." Héctor, ao perceber que Helena não morrera naquela época, entrou em choque. Lágrimas involuntárias brotaram em seus olhos quando ele se deu conta de que Helena e a filha dele passaram anos separados dele por uma mentira cruel. O colar que passara esse tempo todo em poder de Rodrigo era apenas um símbolo de tudo que fora roubado. "Então, minha filha", sussurrou Héctor, virando-se para Beatriz, que estava pálida, amparada pela parede. "Você é minha filha." Por um segundo, Beatriz não soube como reagir. A fúria que sentia por ter sido enganada travava com a pena que sentia de Rodrigo. Ao mesmo tempo, via em Héctor um homem destruído, que perdera tudo por causa de uma fraude. Seu coração doía. "Eu não sei o que dizer", balbuciou, olhando para Héctor. "Sempre acreditei que meu pai fosse esse homem e que minha mãe tivesse falecido. Jamais imaginei." As lágrimas correram pelo rosto de Beatriz, que se lembrou de cada dificuldade que passara: a infância sem mãe, a adolescência reclusa, o trabalho forçado para ajudar Rodrigo quando ele adoeceu. E agora descobria que seu pai biológico estava ali diante dela, tão devastado quanto. Héctor suplicou perdão a Beatriz pela forma agressiva como a tratara e, cambaleando, perguntou a Rodrigo onde estava Helena. Sabia que precisava vê-la, abraçá-la, confirmar com os próprios olhos que seu antigo amor sobrevivera. Rodrigo admitiu que fazia quase 10 anos que não tinha contato com ela, mas indicou um endereço antigo,
onde supostamente Helena poderia estar morando. Se ela ainda estiver lá, tentou justificar Rodrigo com a voz minada pelo cansaço. Eu não tenho notícias desde que a deixei partir. Héctor se aproximou de Beatriz e tentou segurar sua mão, mas ela recuou, ainda confusa. Mesmo assim, estavam unidos por uma busca, encontrar Helena. Sem perder tempo, Héctor e Beatriz partiram em busca de Helena. Deixaram Rodrigo para trás, tossindo e ofegante, mas agora sem mais segredos. A verdade finalmente viera à tona, e o medo de Héctor se misturava à esperança de rever a mulher que amara a vida toda. Seguindo as pistas dadas por Rodrigo, eles viajaram até uma cidade vizinha, mais simples e afastada do centro urbano. Depois de muito procurar, chegaram a um bairro modesto, onde as casas eram em sua maioria térreas, pintadas em cores desbotadas. Beatriz, ainda abalada, caminhava ao lado de Héctor, evitando trocar olhares longos com ele. "Acho que é ali", indicou ela, apontando para uma casa de muros baixos, com janelas abertas. Héctor engoliu em seco, sentindo uma mistura de euforia e medo. Depois de tantos anos acreditando que Helena estava morta, seria mesmo possível que ela estivesse viva, ali, por trás daquela porta humilde? Ele bateu 2 vezes nervoso. Ouviu passos leves e em seguida a maçaneta girou. Surpreendentemente, encontraram-na em uma casa modesta, numa cidade vizinha. Helena apareceu na porta, com o olhar cansado, mas ainda belo, como Héctor se lembrava. Ao ver Beatriz, ela arregalou os olhos, sem compreender. Quando reconheceu Héctor ao lado da moça, seu coração quase parou. Héctor", murmurou levando a mão ao peito. Não posso acreditar." Ele deu um passo à frente, incapaz de pronunciar uma palavra. O mundo pareceu parar, e tudo que ouviam era o som de suas respirações ofegantes. O reencontro foi repleto de lágrimas. Helena, que nunca desistira de encontrar a filha, ficou atônita ao vê-la ali, quase adulta, acompanhada de Héctor. "Helena", conseguiu dizer Héctor finalmente, "você está viva." Mãe e filha se abraçaram longamente, como se pudessem recuperar no presente todos os momentos que lhes foram roubados. Foi um abraço que fez Beatriz no primeiro segundo hesitar, afinal nunca havia conhecido a mãe. Mas aos poucos, as duas se aninharam como se sempre tivessem sido uma família. Lágrimas encheram os olhos de Helena, que sussurrou: "Eu procurei tanto por você, minha menina. Nunca consegui achar nenhuma pista. Fui a hospitais, registrei queixa, implorei ajuda da polícia, mas Rodrigo era poderoso demais." Beatriz soluçava sem conseguir falar nada. Héctor, por sua vez, observava as duas e sentia o peito apertar. Tantas noites sofrendo, achando que Helena estava morta, e ali estava ela, tentando sobreviver apesar de tudo. Quando por fim Helena e Héctor ficaram frente a frente, as palavras empacaram na garganta dele. Ela chorou ao lembrar de como tentara contatá-lo sem sucesso quando conseguiu escapar das garras de Rodrigo. "Fui atrás de você na antiga oficina, mas estava fechada. Depois soube que você havia se mudado de cidade. Então me vi sozinha, sem saber onde procurar." Ela secou as lágrimas com o dorso da mão. "Nunca deixei de amar você, mas achei que tivesse me esquecido." Héctor não conseguiu falar muito. Apenas a abraçou, arrependido por ter abandonado a busca tão cedo. Sentiu o cheiro dos cabelos dela, o calor do corpo. Era como voltar no tempo e, ao mesmo tempo, enfrentar a dura realidade. Beatriz se aproximou, ainda chorando, e tocou o ombro de ambos, como parte daquele reencontro emocionante. Dentro daquele abraço, todos sentiram que o amor do passado não fora destruído pelo tempo ou pela crueldade. Havia feridas, sim, mas também o desejo imenso de reconstruir o que fosse possível. A partir daí, retomaram o laço interrompido. Helena e Héctor decidiram viver juntos, como sempre sonharam. O começo não foi simples. Ela estava traumatizada e Héctor, ainda muito marcado pelos anos de raiva, teve que reaprender a expressar afeto. Mas, gradualmente, a felicidade que os unira na juventude voltou a brilhar.
Não demorou para que se casassem oficialmente, com Beatriz ao lado, testemunhando o reencontro da família que nunca pensou ter. Na empresa de Hector, tudo mudou de forma visível. Antes conhecido por ser um homem frio e implacável, ele passou a se importar mais com o bem-estar dos funcionários. O homem outrora amargo tornou-se mais compreensivo. E a equipe sentiu claramente sua transformação. Ele aumentou salários, revisou as cargas horárias, criou um ambiente menos opressivo. As pessoas passaram a admirá-lo não apenas pelos negócios bem-sucedidos, mas pela nova postura. Muitos sussurravam pelos corredores: "O que aconteceu com ele? Parece até outro homem." É o poder do amor, só pode. Seja lá o que for, a empresa nunca esteve tão bem. Quanto a Rodrigo, a decisão sobre o que fazer a seu respeito foi delicada. Ficou claro que o rancor de Hector e Helena seria eterno se eles não escolhessem um caminho diferente. Pensaram em denunciá-lo por sequestro, corrupção e outros crimes. Contudo, ao ver a condição de Rodrigo, velho, doente, preso a um tormento particular, e ao considerar os sentimentos de Beatriz, optaram por não enviá-lo à prisão. Já havia sofrido e continuaria sofrendo, perdera tudo, inclusive a própria saúde. "Você vai viver com essa culpa para sempre", disse Hector, num último encontro com Rodrigo, antes que o velho fosse internado. "Isso é pior do que qualquer cadeia." Pela filha, decidiram não denunciá-lo. Beatriz ainda tinha, de alguma forma, carinho por quem a criara, apesar das mentiras. Hector, querendo encerrar o ciclo de ódio, financiou um lar de repouso para que Rodrigo ficasse minimamente confortável. E Beatriz foi sua única fonte de visitas e atenção. Se por um lado, Rodrigo sofria pesadelos constantes, por outro, ela acreditava que o remorso era a maior penitência que ele poderia carregar. Com o tempo, as feridas começaram a cicatrizar. Helena superou as marcas do passado e encontrou alegria ao lado de Hector e da filha. Beatriz, enfim livre das dívidas e com a família finalmente reunida, ingressou na faculdade deixando as ruas onde vendia flores. Ainda assim, todos os domingos, ela dedicava-se a cuidar do jardim na nova casa dos pais. Cultivava rosas como um símbolo de esperança e recomeço. Certa manhã, ao ver Beatriz agachada retirando matos ao redor das roseiras, Hector sentiu uma pontada de emoção. Aproximou-se dela, ajoelhou ao lado e tocou sua mão, suja de terra. Ela sorriu, um sorriso genuíno, agora livre de mágoas e medos. Foi então que Helena saiu da casa, trazendo um regador, e se uniu a eles. Durante algum tempo, os três conversaram enquanto as pétalas vermelhas brilhavam sob o sol. Um cenário simples, mas carregado de significados. "Acho que nunca imaginei ter isso", disse Helena com a voz suave. "Uma família de verdade, plantando flores no quintal de casa." Hector passou o braço por sua cintura. "O essencial é saber que ainda podemos florescer, mesmo depois de tanta tempestade." Para Hector, ver a filha sorrindo e a esposa feliz era mais valioso que qualquer lucro obtido em seus negócios. De nada adiantaria ter contas bancárias recheadas se o amor estivesse vazio. O império que construíra com tanto esforço agora tinha um novo propósito: cuidar de quem amava e auxiliar outras pessoas quando possível. Assim, cada um seguiu seu caminho, colecionando cicatrizes, mas também reconstruindo afetos. O colar que antes simbolizara a tragédia de um amor interrompido tornou-se, no fim, um elo de reencontro e redenção para os três. Em vez de estar guardado como peça de dor, passou a repousar em um lugar de destaque na casa, sobre uma pequena caixa de vidro na estante, onde todos podiam vê-lo e lembrar que o amor, mesmo ferido, tem o poder de renascer. Hector, Helena e Beatriz compreendiam, enfim, que certas ligações não podem ser rompidas pelas injustiças humanas. O amor que os uniu, mesmo depois de tantos desencontros, ainda brilhava, forte como o diamante incrustado naquele colar feito à mão.